Vamos agora para a resolução da segunda questão da nossa atividade de física. É uma questão que pede o valor da velocidade média de todo o percurso. Para isso ele dá algumas informações, alguns valores, como uma variação de espaço que o automóvel percorre de 120 km, com uma velocidade de 60 km por hora. E depois ele percorre mais 150 km utilizando uma velocidade de 50 km por hora. E por fim ele pede um valor de uma velocidade média do início ao fim do percurso. A primeira coisa que a gente vai fazer é, quando a gente pegar questões como essas que envolvem dois percursos, é importante que a gente possa fazer esse tipo de desenho aqui. Importante que a gente possa fazer esse tipo de desenho. Para quê? Para que eu possa ter uma visão melhor, uma noção melhor do que acontece durante a questão, né? Como são colocadas as informações. E aí, no primeiro desenho, eu vou colocar aqui a parte que fala do primeiro percurso, que é uma distância de 120 km, uma velocidade média de 60 km por hora. E aí, eu não sei quanto que é a variação de tempo, ou seja, quanto tempo ele gastou para ir do primeiro percurso, que é o início, até aqui ao meio. Então, eu vou pegar essa primeira parte e vou calcular a variação de tempo. ΔS é igual a 120 km, velocidade média 60 km por hora, e a variação de tempo é o que eu quero encontrar. Então, velocidade média é o ΔS dividido por ΔT. No lugar da velocidade média eu coloco 60. No lugar do ΔS eu coloco 120. E no lugar do ΔT permanece ele próprio porque eu ainda não sei quanto que equivale. Então, fazendo uma inversão, o ΔT vai para cima e o 60 vai para baixo. Chegamos então a essa divisão aqui. ΔT é igual a 120 dividido por 60, que dá igual a 2 horas. Essas 2 horas correspondem exatamente ao tempo que ele gastou no primeiro percurso. Vamos agora para o segundo percurso. O segundo percurso, ele fala que ele percorreu mais 150 km e que ele utilizou dessa vez uma velocidade média de 50 km por hora. Mas nós não sabemos também qual a variação de tempo que ele gastou nesse segundo percurso. Vamos calcular então aqui. ΔS 150, velocidade média 50 km por hora e o tempo é o que eu quero descobrir. Então a velocidade média é igual a 50, o ΔS 150 km por hora, desculpa, 150 km, o espaço é dado em quilômetros, e o tempo é o que eu vou descobrir. Então o que acontece aqui? O ΔT vai para cima e o 150 vai para baixo através de uma regra de 3, né? Chegando então a essa situação de uma divisão de 150 dividido por 50. 150 dividido por 50 dá igual a 3 horas. Descobrimos então que o tempo que ele gastou no segundo percurso é igual a 3 horas. E por que eu fiz tudo isso? Para que eu possa chegar agora ao final da questão, que era o que? Descobrir a velocidade média que ele utilizou do início até o fim. Para poder descobrir a velocidade média de todo esse percurso, eu preciso descobrir qual foi o tempo total da viagem que ele gastou e qual foi o espaço total que ele também percorreu, né? Como diz aqui nessa própria informação aqui, eu preciso dos dois espaços, que é juntando o espaço total e do tempo. Então, somando esse espaço com esse outro espaço, que é 120, que ele vai andar no primeiro percurso, mais 150 no segundo, eu tenho um valor de quanto? 270 quilômetros. E utilizando o tempo que ele usou no primeiro percurso e no segundo, que foi de quanto? De 2 horas e de 3 horas, que dá igual a quanto?
5 horas. Então eu pego essas informações e coloco agora dentro da velocidade média do percurso inteiro. 270 quilômetros dividido por 5 horas. 270 dividido por 5 horas, finalizando, dá igual a 54 quilômetros por hora. E assim encerramos essa segunda questão.